Aqui nesse vídeo você vai aprender como melhorar a escrita em inglês. Eu separei uma série de exercícios práticos para você, estratégias para você melhorar a escrita, ferramentas úteis que você pode utilizar, como superar bloqueios. Às vezes você tem um bloqueio de escrita, você não consegue sentar e escrever em inglês, você se sente bloqueado, bloqueada, às vezes por criatividade, às vezes pela falta de estrutura e conhecimento também de técnicas que você pode utilizar. E eu separei também no final do vídeo um presente para te dar e como você pode continuar treinando e melhorando a escrita depois desse vídeo ainda. E eu separei também o mais importante para o final, é uma ideia de mentalidade muito importante para você que quer melhorar a escrita em inglês. Um dos primeiros pontos que você precisa entender sobre praticar a escrita e melhorar ela em inglês. Em inglês nós temos duas áreas, em qualquer língua: consumo e utilização. Consumo é o que a gente chama de input. Output é a produção, é a utilização da língua. Se você falasse assim, eu quero falar muito bem inglês, eu diria que você precisa escutar muito em inglês, por isso você vai se acostumando com os padrões, com os sons, com a forma com que a língua falada é utilizada, e isso vai te ajudar a reproduzir esses mesmos padrões que você vai ouvindo. Você consome, pelo fato de você consumir, você tem uma naturalidade maior na hora de falar. A mesma coisa acontece com outros dois canais, que é a leitura e escrita. A leitura é o input, é o que você pega de informação e coloca para dentro da sua cabeça. O output é a escrita. Se você quer escrever muito bem e praticar a escrita em inglês, leia bastante também, porque você vai se acostumando com os padrões de escrita da própria língua. Estruturas que as pessoas usam normalmente, frases, expressões, você sempre está aprendendo uma palavra nova aqui ou ali. Essas palavras que a gente vê o tempo todo, né, de continuação, de contraste, de finalização de um parágrafo. Então, quanto mais você lê, mais você se acostuma com a ideia de como a língua escrita é utilizada e você consegue utilizar isso quando você for escrever. Então, essa é a ideia do input e output quando a gente fala em aprender uma língua. E leia muito. Essa é a lógica, ok? Por que praticar escrita em inglês? Se você quer praticar escrita em inglês porque você precisa escrever e-mails para sua empresa, porque você precisa escrever talvez algum roteiro em inglês para algo que você vai falar, também é importante. A ideia de escrever em inglês às vezes é para algum mestrado, doutorado, você precisa escrever algo em inglês. Isso, além de ter um objetivo mais óbvio, que é esse que você tem em mente, você pode desenvolver um pensamento crítico também. Quando nós escrevemos, nós colocamos as ideias no papel ou mesmo no computador, você consegue ter uma distinção melhor do que é bom, do que é ruim, do que você tem que tirar, do que você tem que colocar a mais. Então isso pode melhorar até mesmo a sua fala, porque o seu processo de pensamento se torna melhor. A gente chama esse processo de pensamento de framework of thinking. Esse framework of thinking é a forma com que as ideias estão concatenadas, como que elas estão conectadas dentro da sua mente, como você passa de um tópico para o outro de uma maneira mais fluida. E isso ajuda muito quando você começa a escrever, isso tem um resultado muito bom. Melhoria de gramática e de vocabulário, prática do inglês em contexto acadêmico profissional e aumento de confiança na comunicação escrita, que é o que você tem. Dicas para começar a escrever. Assim, a gente pode ir pelo mais básico de todos, que é determinar um horário diário, fixo ou semanal para praticar a escrita. Se você não determina isso, você vai depender de uma motivação ou até mesmo de algo que você pode chamar de criatividade, instinto de criatividade. E normalmente isso não dá certo. Porque se você estiver esperando que venha um ânimo para você, uma motivação para você começar a escrever, você quase nunca vai começar a escrever. E você nunca vai dar o tempo necessário para melhorar na escrita. Então é necessário que você separe um tempo fixo diário, que pode ser até mesmo 10 minutos. Mas tem que ser uns 10 minutos específicos, que você não vai ficar adiando. Não, pode ser de manhã, de tarde, às vezes de noite, quando sobrar tempo. Provavelmente isso não vai ser feito. Você pode falar assim, vai ser todo dia de tarde, às 3 horas da tarde. Ou quando eu chego do trabalho, 7 horas. Ou enquanto eu estou no meu ambiente de trabalho, mas no horário de almoço. Separe um horário fixo para você praticar a escrita. E com objetivos claros. Quando eu separar esse horário, por exemplo, o que eu vou fazer nele? Eu vou escrever 100 palavras por dia. E se você fala só, eu vou treinar a escrita, isso se torna tão abstrato que é muito fácil se sentir perdida. Porque você não consegue
ver aquilo sendo aplicado na realidade. Então, quanto mais claro for a meta que você estabelecer, melhor. Você vai escolher temas de interesse, ok? Sobre assuntos que você gosta, se você está no início, e também, se o seu objetivo for específico, que nem eu coloquei, você pode começar a escrever pequenos textos sobre esse assunto. Se você quer escrever e-mails, não faz muito sentido você começar a escrever histórias. Começa escrevendo e-mails, pequenos e-mails, depois e-mails maiores e vai indo. Aí eu preciso escrever pelo menos 30% de um e-mail todo dia. Ok, muito bom. Não é 100 palavras, por exemplo. Às vezes é mais, às vezes é menos. Mas você focou naquilo que você quer. Não, eu quero escrever porque quando eu falo, eu até consigo falar algumas coisas, mas eu quero melhorar a minha escrita. Porque eu sinto que ela é ruim, mas eu não tenho nenhum objetivo específico. Então pega temas que você gosta. Eu gosto de falar muito sobre moda, de futebol, de economia, política. Eu gosto de falar muito sobre os filmes e séries que eu assisto. Como você descreveria esse filme? Como você descreveria aquela série? Qual é a história dela? E você vai começando com isso. Eu quero escrever pelo menos 100 palavras por dia desse tema. É uma ótima forma de começar a escrever. Assim, você tem uma rotina, você sabe o que fazer e você está falando sobre algo que ou você gosta muito ou que você precisa muito. Melhor forma. Que nem eu falei, você pode experimentar diferentes tipos de texto. Se você não tem um objetivo específico, você pode fazer um diário, você pode fazer como se fosse um blog, você pode fazer como se fosse um depoimento daqueles sites que fazem avaliação de filme, que não é um diário, por exemplo, é uma outra coisa, como se fosse um comentário. Você vai escrevendo várias coisas de vários formatos diferentes. Estratégias para melhorar a escrita. Eu já falei do ler para escrever melhor. E tem um outro ponto que é imitação consciente. Ou seja, você pega pedaços ou formatos inteiros daquilo que você quer. Se você quer falar sobre filmes e séries, pega um plot da internet, pega algum comentário que alguém fez no Reddit. Se você quer e-mails, pega exemplos de e-mails, tipo prompts de e-mail que pessoas utilizam na sua área. Ou até mesmo, não, preciso escrever o abstract do meu mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Eu vou pegar outros da mesma área que eu e ver como eles escrevem e tentar escrever um parecido. Aí você usa ele como exemplo. Usando ele como exemplo, você está replicando, só que adaptando para o seu estilo. E adaptando também para a sua área específica, para aquilo que você está falando. O que é mais interessante dentro disso tudo é que você vai internalizando esses padrões e se acostumando com eles nessa imitação consciente. Isso é muito útil. Então, é o uso de modelos. E se você não tem nenhum modelo, você pode utilizar o ChatGPT. Você entra no ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial e escreve: eu preciso de exemplos de e-mails para uma empresa que trabalha com transporte em inglês e tem um cliente lá nos Estados Unidos que está... E beleza, você coloca alguma coisa específica, você tem o exemplo e você tenta replicar aquilo. Ou até mesmo escreva um pequeno comentário sobre tal filme. E aí você replica, manda pro ChatGPT e até pede para ele corrigir. Então é uma forma bem interessante, até mesmo de ter o feedback constante com o ChatGPT, ou caso você tenha, obviamente, algum professor, você pode mostrar para o professor. E também, se você tem algum monitor, por exemplo, na questão de mestrado e doutorado, um supervisor, supervisora, você pode mostrar esse texto que você escreveu replicando um outro formato. Então, essas são estratégias muito boas e muito úteis de serem utilizadas. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever, ok? Eu vou te mostrar algumas ferramentas úteis para praticar a escrita. Tem o Grammarly, que é utilizado para correção gramatical. Eu gosto bastante dele, mas que nem eu falei para vocês, vocês podem utilizar até mesmo o ChatGPT. E para trocas de texto, o HelloTalk é uma plataforma que eu utilizei, então eu treinei bastante o francês, porque ele tem um corretor ortográfico. Você está conversando com outra pessoa, com outro nativo. Por exemplo, você está aprendendo uma língua inglês e essa pessoa ela quer aprender português. E vocês trocam mensagens de texto. Ali, você tem mensagens de texto que são corrigidas pelo próprio aplicativo. Isso é muito útil. Ao mesmo tempo, você consegue aprender várias estruturas, ver o que você tem errado, mas normalmente são conversas normais. Dependendo do seu objetivo, é melhor focar no Grammarly, no Hemingway ou até mesmo no ChatGPT. Eu gosto de usar o Language Tool também como corretor gramatical. Então você escreve um texto, será que está certo? Será que não está? Você coloca no Language Tool e faz a verificação. Ele sublinha tudo que está errado e mostra para você todos os pontos que você precisa corrigir. Ferramenta muito útil de utilizar. Aqui nós temos exercícios práticos que vocês podem fazer. Eu falei
anteriormente sobre algumas estratégias, né, e dicas, mas aqui são exercícios práticos mesmo. Vocês podem escrever cartas ou e-mails, né, formais, informais, dependendo do que vocês querem, resumos de leituras, ou, que nem eu coloquei ali, filmes, livros que vocês leram. O diário, porque você vai estar escrevendo todos os dias, a ideia dele é que você consegue treinar muito o passado. Eu sempre recomendo para os alunos que estão trabalhando na aprendizagem de inglês, sempre que a gente chega no passado em inglês, eu recomendo, façam um diário, porque vocês vão estar sempre falando sobre o que aconteceu no dia, nesse mesmo dia, né, no final do dia, ou no dia anterior. E com isso, vocês vão ter que falar coisas no passado. Falando coisas no passado necessariamente, vocês vão também utilizar os verbos no passado. E para isso, vocês vão treinar muito bem esse tempo verbal. Vocês podem fazer, por exemplo, um diário onde vocês colocam seus próprios pensamentos. Ah, eu penso nisso, eu penso naquilo, aí vai ser no presente, mas vocês conseguem treinar muito bem com as próprias coisas que acontecem na rotina de vocês e tudo que faz parte da vida de vocês. Então é até mais interessante do que vocês pegarem uma coisa aleatória, ok? Tem também uma técnica muito útil de tradução bidirecional. Então, você pega um texto, pode ser até mesmo esses que você fez com os modelos que foram criados no ChatGPT, ou que você já pegou pronto. Vocês olham ele no inglês e vocês mesmos traduzem para o português. Escrevem ele no português. E aí vocês vão lá, fazem uma tradução automática e verificam. Será que essa tradução está certa comparado com o que eu fiz? Vamos ver as diferenças? Você começa a olhar as diferenças lá, eu errei aqui, eu errei ali. Mas só isso mesmo. Aí você pega a versão corrigida, tá? Depois que você fez essa correção, que tá em português. E você vai lá e joga do português pro inglês. Porque assim você vê se você realmente entendeu o texto do inglês, para a tradução ficar certa. E depois você vê se você realmente conseguiria replicar esse texto pro inglês, porque você está olhando um texto em português e está fazendo essa tradução bidirecional. Inglês-português, português-inglês. E depois você compara com o texto original. É uma forma muito, muito boa de você ver se você tem uma compreensão geral de uma língua para outra. E você faz isso com correção contínua. Depois que você jogou para o inglês, você verifica o texto original e fala, eu errei aqui e ali. Por quê? Talvez eu não saiba muito bem como fazer frases no passivo em inglês. Talvez tá me faltando a noção desse vocabulário daquele. Quando eu estava escrevendo e traduzindo, eu não lembrava como falava essa expressão. E aí você consegue ver os próprios erros e como corrigir eles. É um exercício muito bom e prático de escrita. E ele é rápido, porque você não precisa criar algo do nada. Nossa, eu preciso escrever uma carta. Não, pega uma pronta, faz a tradução bidirecional. É uma forma muito boa de você já começar também, caso você não tenha nenhuma ideia do que fazer. E pode fazer isso com qualquer texto. Qualquer texto que você achar na internet, você pode fazer tradução bidirecional. Outro ponto. Superando bloqueios. Vocês vão cometer erros. Vocês têm que aceitar isso como parte natural e necessária do aprendizado. Com pequenos passos, por isso que eu falei, né, textos curtos, textos simples, vocês podem começar com pouco tempo. E também uma pequena quantidade de palavras todos os dias. Lembrem-se de ter essa reescrita e revisão. Então, por isso que na tradução bidirecional é bem interessante, mas vocês vão estar reescrevendo. Então, eu escrevi um e-mail, ele não estava tão bom, eu vou melhorar, eu vou fazer outro, vou fazer outro, vou fazer outro texto, vou fazer um comentário sobre um outro filme. E ter sempre essa mentalidade de que cada melhora que você faz é um tijolo que você coloca para construir uma casa no final. Mas essa casa no final só vai ficar pronta se você colocar um tijolo todos os dias. Lembre-se de deixar o like, ok? E eu vou dar para vocês aquele presente que eu falei que eu ia dar. Uma das coisas mais interessantes que vocês podem fazer é ter a imersão no inglês. Quando você faz a imersão no inglês, você tem um universo ao seu redor, tudo que está ao seu redor está em inglês, e isso favorece a leitura. Lembra que eu falei anteriormente? Quanto mais você lê, melhor você escreve, porque melhor você internaliza os padrões e reutiliza eles. Se você tem o mundo ao seu redor em inglês, você consegue ler muito mais. Baixe a checklist da imersão, gratuita, tá aqui na descrição do vídeo, ok? E também um outro ponto, tem alguns cursos online que não são meus, ok? Muitos cursos online legais de leitura na Udemy, que é um site que eu já comprei vários cursos lá, que pode te ajudar muito na escrita. Tem muitos cursos lá que são R$20, R$50, e você consegue ter muito aprendizado interessante, até mesmo para sua área. Você coloca escrita, como melhorar a escrita em inglês, ou melhora da escrita em inglês para a área acadêmica. Vão ter alguns cursos interessantes lá. Olhe sempre a avaliação e os comentários, e é muito útil. E grupos de estudo. Tem muitos grupos de estudo que
fazem esse tipo de coisa. Eu também tenho um grupo de estudo, que nem eu coloquei ali, onde eu envio tarefas todas as semanas para os alunos, e isso ajuda muito eles, até mesmo na escrita. Mas podem ter grupos de estudo específicos para escrita que você pode utilizar também. E o mais importante de tudo, lembre-se que o esforço é diário, que nem eu falei, e que cada palavra que você escreve é um passo que você dá em direção a essa melhora contínua da sua aprendizagem no inglês. Lembrem-se disso sempre, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. Assistam outro vídeo onde eu falo sobre a técnica 2x1, que pode ser muito útil para quem quer melhorar não só a escrita, mas também a conversação e a comunicação em inglês. E vejo vocês na próxima aula.